Olá, bem-vindos ao canal da Poema Parceria de Investimentos. Eu sou Gustavo Sayani, gestor da Poema. Hoje é dia 4 de abril de 2026 e este é o nosso episódio número 36. Hoje vamos atualizar os números da Ambev. Antes disso, alguns segundinhos só para eu contar para vocês da Poema. Poema é a nossa parceria em formato de clube de investimentos, operando há 9 anos, com resultado até o final do mês passado, até alguns dias atrás, de 395%. Comparado com o Ibovespa, ela tem retornado quase o dobro nesse tempo, tá? É uma filosofia bem inspirada e bem estudada em Value Investing, Warren Buffett. Então, visite o site poe.ma, muito simples. Nós procuramos novos parceiros para crescermos e tornarmos a Poema um fundo de investimento propriamente dito e continuar espalhando benefícios para pessoas queridas, nossas famílias e para o nosso futuro. Outra rapidinha, eu vou usar Sponda, tá? Sponda é uma ferramenta que eu venho desenvolvendo nas últimas semanas, que coloca como tecnologia e à disposição de todos, porque até está gratuito, o ferramental que eu uso, né, e que muitos value investors usam, cada um a seu modo, para analisar, tá? Especialmente essa parte quantitativa. Bom, vamos lá, Ambev, né? Ambev é esse titã, né, dos últimos muitos anos da Bolsa, uma das maiores empresas da nossa Bolsa, Jorge Paulo Lemann, né? E de fato é enorme. E eu nunca fui sócio da Ambev, né? A nossa parceria nunca foi sócia também. E, enfim, se for olhar assim, os números, né? É uma empresa que carrega pouquíssima dívida, cujo passivo, comparado ao seu patrimônio, é bastante confortável. Olha, há anos aqui 0,6, né? Ela não deixa muito caixa de uso corrente, né, de curto prazo sobrando, mas assim, dado o tamanho, dada a liquidez do tipo de negócio dela, também não vejo problema. Ainda é uma empresa que lucra sem parar desde 2007 pelo menos, e certamente desde antes. É só porque eu tenho esse número aqui, é o mais lá atrás que eu tenho. E o fluxo de caixa livre dela é a mesma coisa, né? Positivo. Ela tem um patrimônio de 100 bilhões aqui no final de 2024 e gera um caixa aqui de 20, né? Lucra aqui 15. Então, o retorno do seu patrimônio dela é entre 15% e 20%, né? Tudo tem a cara boa, né? Entretanto, o que se observa aqui, olha, é que os múltiplos vêm caindo, né? Inclusive, esse aqui dá para ignorar, porque ele não é ajustado pela inflação. E eles vão indo a patamares realistas, eu diria, tá? Para uma empresa que, se você for olhar com um pouquinho mais de atenção, não está crescendo os seus lucros, né? E nem o seu fluxo de caixa. Esse é o ponto, tá? É uma empresa excelente, mas que não está se tornando mais excelente. Ela está se tornando menos excelente. E o preço, isso eu estou dizendo baseado nisso aqui, tá? E o preço era uma empresa que talvez estivesse supervalorizada, né? Super precificada lá no passado. É isso, né? E no momento que você encontra empresas boas, gigantes, sólidas, com preço sobre fluxo de caixa livre de 2 e poucas vezes, né? Ou seja, você compra uma Petrobras, era o caso, né? Lá no ano passado, ao equivalente de 2 anos e meio do que ela gera de caixa, né? Era para comprar a Petrobras, né? Na minha opinião, tanto que foi isso que eu fiz, né? E a Petrobras continua na nossa carteira. Só a título de uma comparação simples.
Qualitativamente, dá para pensar em duas coisas assim, muito, né, simplistas. Esse vídeo é um vídeo de aprendizado, tá? Todos os meus vídeos aqui são muito mais para eu aprender do que para eu ficar ensinando para alguém, tá? Não me considero capaz de ensinar isso aqui para ninguém. Porém, dentro dessa filosofia eu penso em duas coisas, né? O que se fala muito, não sei se é verdade, mas acredito, que a geração assim, de 18 a sei lá quantos anos, 25, as pessoas estão bebendo menos cerveja, menos álcool, né? Desde a pandemia, parece. Praticando mais esporte, né? O que, se você for pensar bem, acho que a princípio é bem positivo, né? Eu sei que a Ambev não é só cerveja, mas ela é muito cerveja. E teve um momento em que a Ambev reinava suprema, absolutamente suprema, né, na escala, inclusive comprando cervejarias artesanais também, né, e prevenindo que essas artesanais se tornassem maiores fora da seu guarda-chuva, do seu portfólio. Mas aí a Heineken não dá para fazer isso, né? E a Heineken entrou e hoje ela é bem relevante. Bom, dito tudo isso, vamos pegar aqui os números de 2025 para ver a direção que as coisas foram, tá? Então, essa coluna aqui, já peguei aqui, e o patrimônio líquido dela, 88 bilhões 775. Então, o patrimônio cai aqui, visivelmente, né? Só vou ajustar pela inflação e dar uma olhada rapidinho aqui. Houve um momento ali, 2015 para 2016, que o patrimônio também caiu, assim, digamos, bastante, né? Agora, essa queda ano a ano é a segunda maior aqui, olhando rápido. Passivo. Curto prazo, circulante aqui, né? 45 bilhões 600 milhões. E de curto prazo... E de longo prazo, perdão, 17 bilhões 713. Então, total aqui, 56. Então, é interessante que o passivo também caiu, né? A relação passivo-patrimônio se manteve aqui igual na casa centesimal de 2024 para 2025. Dívida de curto prazo aqui... 1 bilhão 167 e de longo prazo 2 bilhões 220, 3 bilhões 387. Cai um pouquinho. Sem comentários, a dívida é bastante baixa, porque se ela tem uma dívida de 3 bilhões e gera resultados da ordem de 18, 20. Então ela pagaria essa dívida se quisesse em 2, 3 meses, tanto, né? Então, assim, de fato é uma empresa que, de um modo ou de outro, ela tem uma longa história pela frente, tudo leva a crer. Vamos ver aqui a liquidez corrente, que também fala sobre isso, né? A sua solvência. Ativo circulante, 54 bilhões 156, dividimos isso pelo passivo não circulante, pelo passivo circulante, 49 bilhões 389. Então, fica ali a 1,10. Não, porque deu tão igual, né? Os números são tão estáveis que, francamente, dá aquela lembrança de um Jack Welch, né? Que manipulava, né? a contabilidade da GE justamente para dar essa estabilidade, porque sabe que todas as outras coisas iguais, isso aumenta o valor da ação, tá? Então é bastante marcante aqui como é estável, tá? Verdade seja dita. Ativo, resultado. Aqui tá, 12 meses aqui. Receita, 88 bilhões 243.
também, né, muito parecido aqui. Esse número aqui de cair tanto 2018 para 2019 tem uma cara tipo de que eu anotei errado, sabe? Tem uma cara de erro meu, assim, sinceramente. Vejamos os lucros. $15.988 bilhões. Então fica ali também, né, de uma estabilidade bem grande. Aqui não me surpreende tanto, tá? A Ambev é quase uma utility, né, assim, de certa forma, né? E o fluxo de caixa livre, deixa eu ver aqui, 24.450 é o operacional e o de investimento é menos 4.950. Então dá 19.500. Pois bem, aí a gente tem que eu tenho, né, que atualizar o referencial das médias recentes, olha, 10 anos e 5. E assim, nós temos uma empresa muito boa, né? Muito boa, sem dívida. A única coisa assim que não torna ela melhor do que muito boa é porque os resultados vêm decrescendo, né, lentamente ao longo do tempo. Muito embora o fluxo de caixa livre, propriamente dito, não seja tanto assim. Aí que a Sponda é ótima, porque ela é boa para ver isso. Quer ver? Ó? Ambev. Olha isso. Temos aqui, ó, o crescimento, né, anual dos lucros. Aqui está para 10 anos. Então, em média, menos 2,6, tá? 13 anos, também. 5 anos. Você vê uma estabilidade, né, muito marcante nos últimos 5 anos. Mesma coisa aqui para o crescimento do fluxo de caixa livre. 1,5%. Né? Então, se a gente fosse usar umas métricas do Peter Lynch, né, de precificar pelo crescimento, essa empresa não é comprável porque ela não tem crescimento, né? Mas essa ferramenta Sponda, eu vou mostrar só isso aqui, né? Mas, assim, comparar, né? Outras. Aí, quando você bota comparar, ele já procura empresas semelhantes, tá? Geralmente do mesmo setor. Como a Ambev não tem muitas empresas de bebidas, né? Aí ele coloca outras com outras similaridades e tal. Mas é interessante como a dívida é das mais baixas, né? E aí, enfim, isso já é outro assunto. Convido demais você usar aqui Sponda.capital e explorar isso aqui, que, cara, é maravilhoso. E grátis. Bom, voltando para a Ambev, vamos ver quanto ela está custando hoje, né? A própria Sponda coloca aqui, né? 240 bilhões, 241, mas eu gosto de conferir, né? Também no Yahoo, sabe? 239 aqui, 240 aqui. As fontes, né? Mesmo às vezes você olha, o Google Finance e a Yahoo Finance dão as diferenças, né? Em todo caso, da Sponda falou em 240 e 800, né? Então, você vê que não subiu muitas coisas, muito aqui, desde a última vez, num mercado que subiu muito, né? Isso é importante dizer, 240 e 800. Então, ela deve ter underperformed, né? Desculpa aí o termo. E o múltiplo fica aqui a 12,63 e 14,76. O primeiro é preço sobre fluxo de caixa livre, o segundo é preço sobre lucro. Então é claro que isso aqui é bem pontual meu, né? Uma vez por ano eu vou lá em algum dia e pego, mas olhando aqui, esses múltiplos reverteram, ela se tornou mais cara, vamos falar simples, né, cara? Tá todo mundo complicando tudo, ficou mais cara.
Verdade é essa. E o que dizer? O que pensar, né? Tudo na vida que a gente pode usar nosso recurso, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa força, tudo. Se você for parar para pensar, você tem o custo de oportunidade, né? Se você fizer isso, você está abrindo mão de fazer aquilo. No caso aqui, pensando muito rapidamente, né? Vou até colocar outra aba aqui. Não, vou usar a Esponda, cara. A Esponda é boa para isso, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, as empresas da minha carteira. Petrobras. Vou colocar duas, tá? Olha, vamos lá. Essa é a dívida que eu considero mais, tá? A dívida menos arrendamentos. Então, todas elas... a Vale um pouquinho fora, né? Muito pouco fora, mas dentro de um espectro de dívida que eu considero tranquilo, né? A Ambev, olha, o múltiplo dela hoje, preço sobre lucro em 10 anos, 14 vezes. As outras que já se valorizaram, né? Um bocado aí, digamos, nos últimos 9 meses, 12, ainda abaixo de 10, né? Então, se você pensa assim, tá, a Vale custa 10 vezes seus lucros, equivale a você falar 100 dividido por 76. Então, um retorno esperado de 13% ao ano. Já não está mais tão bom quanto foi outrora, né? Vamos ver em 5 anos aqui. Olha que interessante. Se nós acreditarmos que o futuro da Vale vai ser mais parecido com os últimos 5 anos do que com os outros 10, e lembre que nos outros 10 teve Brumadinho, teve o Rio Doce, tragédias terríveis, né? Que inclusive me fizeram... A primeira delas já me fez sair da Vale na época. Mas se a gente acreditar que o futuro é mais como isso, aí nós estamos falando em 100 divididos por 5,4. Então é um retorno de 18,52%. Né? Da Petrobras, então, nem se fala. Né? 100 dividido por 3,2. É um retorno de 31%. Né? Então, voltando ao tópico do custo de oportunidade, se entra um dinheiro na parceria, no momento que entra, e eu tivesse essas 3 coisas para fazer ou deixar em dinheiro, eu compraria a Petrobras, sob essa ótica aqui, né? Claro, se eu tivesse muita Petrobras e pouquíssima Vale, de repente eu diversificava um pouco e tal. O ponto sendo, por mais que a Ambev seja uma empresa excelente, o preço dela... E também, assim, não está demonstrando sinais de que ela vai crescer organicamente com facilidade, né? Então é isso. No próximo episódio, a gente volta com outra empresa. Se você chegou até aqui, não tenho palavras para te agradecer. Certamente você tem o perfil para ser parceiro ou parceira da Poema. Sem dúvida, né? Está interessado dessa forma? Então, vem com a gente. Obrigado e até os próximos episódios. Tchau, tchau.